ver a quantidade de pessoas preocupadas com isso, tanto é que a gente já está com uma sala bem cheia, e não vamos mais nos alongar, né? É sempre um prazer ter vocês aqui. Eu queria saber, na verdade, quem puder abrir a câmera, levantar o dedo, quem já começou as atividades do Indique. Ninguém! Vai. Muito bem, Luiz. Olha aí, Cristiane. Então, quem assistiu às lives da educação que a gente teve há 15 dias atrás com o Unicef? Alguém teve a oportunidade de assistir? Apresentando os cursos? Ótimo, maravilha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão do que o Unicef está propondo para a agenda da educação. Na verdade, essa primeira agenda é uma agenda que foi apresentada inicialmente lá em julho do ano passado, no encontro presencial que nós tivemos com Verônica, com Socorro. Elas já apresentaram essa agenda da educação, né? E aí, como os cursos estavam sendo organizados e preparados, a gente teve um tempo aí até o final do ano, e de lá para cá a gente começou a ter essa agenda mais puxada. Eu lembro que Luísa foi uma das que mais me procurou, preocupada com essa agenda, para a gente já entrar o ano com essa agenda organizada junto às escolas, mas, enfim, estamos aqui. A primeira questão que eu queria lembrar a vocês é do prazo, tá? O prazo ele foi estendido até maio, para que a gente possa fazer todas as atividades da agenda da educação infantil, da agenda do ensino fundamental em anos iniciais, tá? Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente ir acompanhando. E aí, a minha intenção é que a gente possa sair hoje daqui com essas informações, de fato, na cabeça, né? Tirando todas as dúvidas que forem possíveis, tá? Os resultados sistêmicos ligados à educação, principalmente neste momento, são o resultado sistêmico 1, o 2 e o 3. O 1, ele é primeira infância, desenvolvimento infantil na primeira infância. O que a gente tem da educação nessa primeira infância? A estratégia para a melhoria e o fortalecimento da qualidade da educação infantil no município. No resultado sistêmico 2, educação de qualidade para todos. É sempre aquele mantra que a gente usa. Fora da escola não pode, mas na escola, sem aprender, também não pode. Então, a ideia é que a gente fortaleça o que a gente tem em sala de aula, né, o que a gente tem dentro da escola, que é o acesso e a ampliação das oportunidades de desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC. Né? O resultado sistêmico 3 entra mais na agenda tanto da estrutura da escola, como do fornecimento de água e saneamento adequados. Né? E aí a gente tem, neste momento, a agenda do programa de lavagem de mãos. Né? Vamos ver cada um deles. Então, lá. Educação infantil. Quais são as metas que nós temos e os prazos? Beneficiar pelo menos 30% das crianças matriculadas na educação infantil. Então, a gente tem 5 escolas. A gente precisa, pelo menos, 2 escolas envolvidas com essa agenda. Né? Pelo menos, para a gente poder cobrir 30% das crianças. E aí, óbvio, a gente olha para as escolas que têm um volume maior de crianças, para que a gente possa atender esse público. Então, 30% das crianças matriculadas. Né? Então, se eu tenho
sei lá, né? Tem que olhar para essa agenda, tem que olhar para essa matrícula, ver com o censo escolar qual é a demanda que nós temos e visualizar as escolas que têm o maior volume de crianças e envolver a escola nesse processo. Qual é o período de medição, ou seja, qual é o prazo que a gente tem para essa cobertura de 30% das crianças. A primeira medida é 31 de maio de 2023. E a segunda medida, ou seja, a gente vai, ao longo deste ano, cuidar dessa agenda, e o próximo ano também, porque até junho de 2024, a gente vai ter uma nova avaliação, né, desse público com 30% de cobertura, tá? Tranquilo? A referência é o quê? É o censo escolar de 2020. Então, a gente vai olhar para o público que a gente tem, ver do censo escolar de 2020 qual era o volume de matrículas das crianças da educação infantil, e aí colocar as escolas envolvidas nesse processo. Ana Paula, eu posso fazer com todas as escolas? Ótimo. Se a gente consegue envolver todas as escolas, a gente está garantindo uma equidade para todas as escolas, uma oportunidade para todas as crianças de estarem acompanhando e se desenvolvendo melhor com essa agenda. Qual é a realidade da busca ativa escolar? Lembrando, busca ativa escolar está dentro do resultado sistêmico 2. É fundamental que a gente olhe para a busca ativa escolar como uma ação do selo Unicef. O que a gente tem visto? Muitos municípios que já estão com todas as entregas do selo em dia e não avançaram na busca ativa escolar, não caminharam na busca ativa escolar. E aí a gente tem feito um movimento junto com os municípios, atendimento em grupo, atendimento individual por município, trabalhando com as equipes, para tirar todas as dúvidas, para que a gente possa também alcançar a meta da busca ativa escolar. Quais são os períodos de medição da busca ativa escolar? 31 de maio de 2023. Então, a meta que nós temos hoje na plataforma, ela é para ser alcançada até 31 de maio, agora. E aí, para o próximo ano, né, a partir de junho, nós vamos ter uma nova medição a partir do censo escolar de 2021. Então, os dados que estão na plataforma Busca Ativa Escolar são os dados que a gente precisa trabalhar de rematrícula até maio deste ano. Quando a gente passar para junho, o Unicef vai estar nos desafiando a uma nova meta de rematrícula. E é importante lembrar, é fundamental lembrar, que todas as rematrículas que foram feitas até agora, essas meninas e meninos precisam estar sendo acompanhados e colocadas as observações na plataforma. Não adianta a gente rematricular e esquecer desses meninos e meninas. Isso vai atrapalhar o nosso andamento na plataforma. Então, é importante saber se a criança está acompanhando, se ela está se desenvolvendo na escola, se o adolescente voltou, se está sendo acompanhado, se está tendo resultado, desenvolvimento, de acordo com o que está previsto, né, nas escolas. Certo? Busca ativa escolar é um grande desafio, porque tem o desafio da intersetorialidade. Nós temos causas de evasão e abandono escolar que estão relacionados à assistência social, que estão relacionados à saúde, e a gente precisa trazer as pessoas dessas áreas, os profissionais, para também participarem desse processo de cuidado de nossas famílias e de nossas crianças e adolescentes, né? Bom, busca ativa escolar é uma agenda específica, com uma plataforma específica, com uma equipe específica, mas está completamente ligada a tudo isso. Porque quando a gente fala em busca ativa escolar, a gente também está falando em educação infantil e a gente também está falando em enfrentamento da cultura do fracasso escolar, né? Porque é importante que a gente traga para a escola, mas que a gente também ofereça um conteúdo que
possibilite que essa menina, esse menino, se desenvolva da melhor forma possível. E, por isso, nós temos aí o programa de trajetórias de sucesso escolar para trabalhar com o enfrentamento da cultura do fracasso. E aí, qual é o foco? 30% dos estudantes matriculados no ensino fundamental com atividades de desenvolvimento de competências e habilidades na BNCC. Né? Temos também 2 períodos de medição, sempre pensando. A primeira meta a gente cumpre até maio de 2023. A segunda meta a gente tem de junho de 2023 a junho de 2024 para cumprir. Tá? Então, 30% dos estudantes matriculados. Vamos, de novo, olhar para a quantidade de matrículas, ver o volume das escolas, a distribuição desses alunos por escolas e envolver as escolas para a gente ter pelo menos 30% dos alunos beneficiados com essa qualificação da educação. Tá? Tudo bem até agora? Dúvidas a gente tira já. Então, na busca ativa escolar, o Unicef está oferecendo aquela capacitação sobre a busca ativa escolar na prática, foi trazida para o site Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o AVA. A gente vai já apresentar o AVA aqui para tirar dúvida de quem ainda não conseguiu se cadastrar no AVA e ainda não conseguiu navegar no AVA. Então, a gente tem o curso Busca Ativa Escolar na Prática dentro do AVA, a gente tem a plataforma, a gente tem as planilhas de evolução que a gente acompanha o município. Então, o Unicef manda para a gente uma planilha atualizada do que já foi avançado em cada município e a gente mantém esse contato com vocês, orienta cada município, né? Nós temos agora um espaço do Busca Ativa Escolar oferecido pelo Unicef a partir do site Busca Ativa Escolar. Então, nós temos aí todos os dias um atendimento com as 4 tutoras para tirar dúvidas. Nós temos a Acerte, que também faz esse acompanhamento, tira essas dúvidas. Temos todo um acervo de material, tanto na biblioteca do site Busca Ativa Escolar, como em pílulas, em plantões, pelo YouTube, tanto do Unicef como da Acerte. Né? Temos aí também um acompanhamento das boas práticas e as formações, tanto oferecidas pela Acerte, como oferecidas pelo Unicef, como oferecidas também pela Undime. Então, nós temos um universo de informações, né, principalmente para quem está chegando agora, muita coisa para a gente orientar sobre a busca ativa escolar, tá? Isso aqui também já foi, outros materiais produzidos, né? E a gente tem todo um suporte, um canal de suporte, inclusive, para os desafios de configuração, para os desafios de inconsistência da plataforma, e todo esse material renovado no site da Busca Ativa. Nós temos campanha, nós temos manual, nós temos vários vídeos, orientações do fluxo do próprio plano de ação da Busca Ativa Escolar. Então, muita coisa aí para a gente olhar. E aqui, só para lembrar, gente, vamos lá. O primeiro quadro é o quadro das rematrículas realizadas até 31 de outubro. O que a gente tem que olhar é para esse número aqui, que é o segundo quadro, que são as rematrículas que a gente precisa realizar até 31 de maio. O terceiro quadro é um quadro que soma esses 2 primeiros, e esse último quadro é o movimento de rematrícula que a gente está realizando nesse período. Então, é para esse número e para esse número que eu tenho que olhar aqui. Né? Porque se eu não avanço na rematrícula, este meu número aqui também não vai avançar. Tem algumas pessoas que viram para mim e dizem, Ana, eu já coloquei os alertas na plataforma,
mas o meu número não modifica. Esse número só vai modificar quando nós chegarmos na etapa de rematrícula e rematricularmos a criança ou adolescente, né? Então, esse quadro aqui, esse número, só modifica quando a gente chega na rematrícula, e quando a gente tem um avanço desse número, essa pizza aqui, esse círculo aqui, ele vai se modificando até ficar totalmente azul, que é quando a gente consegue atingir a meta, ok? E a gente tem visto muitos municípios, né, chegando para a gente, mostrando para a gente a chegada desse círculo azul, né? Ok, buscativo escolar é isso. Dúvidas a gente vai conversar, podemos ter um momento exclusivo só para buscativo escolar também. Quando a gente vai para o desenvolvimento infantil, no resultado sistêmico 1, a gente tem alguns desafios. Quais são as atividades que nós temos que realizar para alcançar a meta no resultado sistêmico 1 relativa à educação infantil? A gente tem 4 cursos disponíveis, oferecidos para mobilizador da educação, gestores escolares, professores e as equipes técnicas da Secretaria de Educação. Esses cursos, quando a gente vê aqui, olha, gestão da qualidade na educação infantil, quem é que vai fazer esse curso? Quem é da gestão, né? Então, você pode ter diretoras, diretores, você pode ter gerentes de educação, você pode ter coordenadores pedagógicos, a equipe que trabalha na área da gestão. Os demais materiais, né, espaço, material, tempo, relação, para professores, práticas pedagógicas para as professoras e professores. E a avaliação do atendimento na educação infantil, que é um curso voltado para o entendimento do programa do INDIC, também deve ser feito pela direção, pela gestão da escola, tá? São cursos de alta qualidade, produzidos por uma equipe de excelência contratada pela Unicef, e como a Ana Cláudia sempre diz, é um salário indireto, né? Participar desses cursos, a gente está ganhando, a gente tem cursos que são gratuitos, de altíssima qualidade, e que estão disponíveis para todos e todas nós, né? Então, assim, o que eu tenho orientado? O ideal é que todas as professoras façam? Sim, mas se você tiver pelo menos uma professora, 2, que façam o curso e que depois juntem a equipe, repassem, né, orientem a equipe, ou que você tenha uma equipe de professoras que possa fazer o curso, monta uma turma, cada uma vai lá, né, no seu computador, no seu notebook, realiza o curso, depois troca a experiência, ou seja, a gente está propondo aí uma qualificação das escolas nesse sentido. Então, vamos lá. Como é que a gente vai acessar os cursos no AVA? Eu vou interromper aqui a minha apresentação. Vou abrir aqui a outra, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá. Vamos abrir aqui o ambiente virtual de aprendizagem. Todo mundo aqui já fez algum curso no AVA? A tela inicial do AVA está aqui, ava.unicef.org.br. A primeira tela é essa. Desse lado aqui, a gente tem o nosso cadastro, o cadastro inicial, né? Então, a gente coloca um nome aqui, o nome que a gente achar melhor, cria uma senha, e lembra, gente, tem um quadradinho aqui embaixo, ó, lembrar a identificação do usuário. Toda vez que eu clico aqui, minha tela já está, eu só faço acessar. Do lado de cá, nós temos, olha, é a sua primeira vez. Para ter acesso completo, você precisa criar uma conta. Caso esteja com algum problema, entre em contato com o nosso suporte técnico, certo? Então, esse suporte técnico, ele abre uma tela onde a gente coloca as nossas dúvidas, os nossos problemas com a plataforma,
e eles nos respondem. Entrando, nós vamos ter a categoria de cursos e aqui, selo Unicef. A gente vai já entrar aqui no selo Unicef, que eu quero chamar a atenção. Aqui em cima, nós temos o nosso perfil. E aí, olha, é importante entrar aqui no perfil e completar esse perfil. A gente precisa colocar qual é o nosso município, qual é a nossa função no município, se a gente é da saúde, da educação, da assistência. Para quê? Para que a gente possa receber os certificados de acordo com o nosso município, e esse certificado, quando ele é gerado, ele vai automaticamente para o banco de dados do nosso município, junto ao Unicef. Tem alguns cursos que precisam que áreas diferentes façam eles, por exemplo, o da saúde, do resultado sistêmico 3, do resultado sistêmico 4. Então, é importante a gente poder identificar qual é a nossa área para a gente poder contar para a meta do Unicef, né? Entrando aqui, selo Unicef, a gente vai ter todos os resultados sistêmicos. E aí a gente entra por resultado sistêmico. Quando eu clico aqui da educação, no resultado sistêmico 1, eu vou ter lives aqui que vão falar sobre esse tema e os cursos que estão aqui embaixo. A gente clica no curso, ele vai apresentar uma tela inicial sobre o formato do curso, os módulos que o curso oferece, e aqui a gente tem o passo a passo. Ele é muito instrucional, ele é muito prático, não tem dificuldade, a não ser a nossa dificuldade de lidar com esses conteúdos, né? Então, todos os professores e professoras, quando a gente termina o curso, a gente recebe um certificado. Esses cursos, eles nos desafiam a realizar atividades com as escolas, que é o segundo passo do alcance da meta que a gente tem, tá? Então, está aqui o curso. Quando a gente volta aqui, a gente volta para as telas anteriores. E aí, aqui, eu não acho necessário a gente repetir. Aqui a gente vai ter os outros cursos. Resultado sistêmico 2, o 3, o 4, o 5, enfim, todos. Toda a agenda do selo Unicef de cursos, ela está nessa tela. E aí, quando a gente entra num curso desse, a gente, inclusive, recebe um e-mail do próprio sistema falando do curso, parabenizando a nossa entrada no curso e o acompanhamento, certo? Vou voltar aqui para a tela. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não. Eu tenho que sair e voltar. Se a gente tiver dúvidas, a gente vai anotando aí, e aí eu já... Tem algumas no chat, Aninha, mas aí quando você autorizar, a gente fala, tá bom? Se for o caso, acho que a gente pode parar agora e já tirar umas dúvidas. Acho que vale a pena. Tá bom, então. Se você preferir, a gente pode começar, então. Da Mônica. Nós temos uma primeira pergunta aqui, Aninha, da Mônica. Ela disse o seguinte. Só um minutinho. Eu estava colocando elas aqui no nosso chat para a gente não perder. Então, é Mônica Neves, o nome da participante, e ela disse: a meta para ser atingida da Baia até maio deste ano já está liberada para os municípios? Não entendi direito essa informação. Mônica, essa meta do alcance da busca ativa escolar, ela foi liberada para os municípios em novembro de 2021. Nós tivemos o ano de 2022 todo para realizar essa meta. Como é que a gente identifica essa meta?
quando você entra na plataforma Buscativa Escolar, na primeira tela, que foi aquela tela que eu mostrei dos quadradinhos, e a meta é aquela. Cada município tem a sua meta. Por quê? Porque o Unicef definiu 40% de abandono escolar de 2019. Então, o Unicef pesquisou junto ao INEP o número de abandonos, né, o número de casos de abandono de 2019 de cada município e definiu cada meta para cada município. Então, tem município que tem 10, tem município que tem 20, tem município que tem 50, tem município que tem 300 rematrículas, né? E aí está na tela, na primeira tela, da Buscativa Escolar, no painel da Buscativa Escolar. Não sei se respondi. Essa meta, ela foi estendida até maio, tá? Mas ela já era para ter sido alcançada em 2022. Muito bem, Aninha. Aí nós temos a Isanilda Araújo, ela perguntou qual a data das novas matrículas para a nova medição de 2014? Olha, a data para a nova medição vai ser a partir de junho, né? Então, até maio, está valendo a meta que foi estabelecida em 2021 para até 2022, né? E a partir de junho de 2023, o Unicef vai divulgar a nova meta da buscativa escolar até junho de 2024. A meta da buscativa escolar vai ser a única que vai ter alteração na quantidade, tá? Mas essa meta do resultado sistêmico 1 e do resultado sistêmico 2, em termos de cursos, de alcance do número de alunos, de atividades registradas, vai ser a mesma. A diferença é que o Unicef vai fazer uma avaliação, né, em 31 de maio, quem conseguiu realizar os cursos e quem conseguiu realizar as atividades, e em junho de 2024, de novo, vai olhar para quem conseguiu fazer os cursos e quem está realizando as atividades com as escolas. Muito bem, Aninha. Adriano de Marechal Deodoro perguntou, tem frequência do formulário? Frequência? No formulário. Qual formulário? Ele não explicou, só perguntou se tem frequência no formulário. Porque quando você faz o curso, né, por exemplo, 10 pessoas do município fizeram curso, chegaram, receberam seu certificado. Quando a pessoa recebe o certificado, esse certificado ele vai lá para o banco de dados do Unicef, como é que se diz? E aí fica registrado lá no banco de dados do Unicef, 10 pessoas realizaram o curso, aquele tipo de curso. Então, quanto mais pessoas fizerem o curso, melhor. Mas, em termos de frequência, acho que é da frequência de hoje, né? Porque não tem uma frequência. Já foi liberada, a lista de presença já está aqui, se for sobre frequência, tá? A Mônica disse, nós já atingimos essa última meta, Ana, e é que estávamos esperando ser liberada uma nova agora em março de 2023. Não, de fato, só a partir de junho. Muitos municípios ainda não alcançaram a meta, o Unicef, e não só daqui, né, da nossa região. São mais de 2023 municípios ligados ao selo para essa meta da buscativa escolar. E o Unicef está esperando, deu essa extensão de prazo, e a partir de junho é que nós teremos uma nova meta. Perfeito. A Arali Helena, ela disse, eu acredito que ela está se confundindo, porque até então a data seria até 31 de março, e agora o prazo foi estendido para maio, tá bom? Acredito também, Arali, obrigada. Ela diz, a Wélida diz, como faz para registrar a meta dos 30%? Na verdade, a gente vai ver isso ainda, né? Eu ainda vou mostrar como é que a gente faz esse registro, tá? Eu não sei, Pronto, né? Acho que a gente pode fazer uma pausa agora, Pronto. né? Para a gente continuar a apresentação. Perfeito, Ana. Que aí eu acho que muitas das dúvidas que estão surgindo podem ser sanadas agora. E a turminha da mão levantada, segura aí,
a pergunta que a gente abre já para vocês, tá bom? Vou abrir aqui, continuar aqui na apresentação do PowerPoint. Com relação à entrada na plataforma AVA, tranquilo, dúvidas tiradas, lembrando, entrou no perfil, atualiza o perfil, coloca lá o nome do município, a sua área de atuação, seu nome completo, para poder ter acesso aos cursos de todos os resultados sistêmicos. E aí, quem é da educação infantil vai fazer os cursos do resultado sistêmico 1. Quem é da educação fundamental, em anos iniciais, faz os cursos do resultado sistêmico 2. E busca ativa escolar também tem o curso busca ativa escolar na prática no resultado sistêmico 2. Quem ainda não fez e está ligado à busca ativa, por favor, né, faça. O Unicef, ele colocou aqui para a gente, né, e eu estou pedindo licença ao Unicef, porque essa apresentação, na verdade, foi criada pela própria equipe da educação do Unicef. Elas colocaram aqui a evolução da realização dos cursos por tipo de curso. Então, a gente tem aí, olha, a quantidade de pessoas inscritas que ainda não tinham concluído e as que já tinham concluído. Olha, a gente já passou de 3.096 pessoas realizando os cursos e mais de 4.000 ainda inscritas em processo. Né? E a mesma coisa nos outros cursos. Então, o Unicef ele faz esse acompanhamento, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse acompanhamento pelo Unicef, que vocês podem também acompanhar as equipes que fizeram os registros da educação infantil e do ensino fundamental. Né? Então, os cursos contribuem para que os municípios registrem as práticas de qualidade da educação infantil e realizem o INDIC. Falando dos cursos ainda, no resultado sistêmico 2, nós temos 3 cursos obrigatórios e 1 não obrigatório. O não obrigatório, ele é tão importante quanto os obrigatórios, tá? Mas os obrigatórios, eles são necessários para valer a meta. Então, a gente tem o curso voltado para o gestor, o mobilizador da educação, os dirigentes municipais, e aí, secretários e gestores das escolas. Nós temos gestão escolar e professores na rede também, voltado para gestores e professores, e o Práticas da Educação, da alfabetização no contexto de letramento, é o direcionado mais para os professores, mobilizadores da educação, mas também para os gestores. Esse curso, Práticas de Alfabetização em Contexto de Multiletramentos, ele foi apresentado pelo Unicef. Então, quem quiser assistir o vídeo da live, está disponível no site do selo Unicef, no YouTube. Né? E aí, esse curso ele foi apresentado e também teve um curso do ensino fundamental, do ensino da educação infantil apresentado. Vale super a pena fazer os cursos, eles estão muito ricos, muito instigantes, nós fizemos e está excelente. Então, pelo menos o alcance de 30% das escolas ou dos alunos, né, precisam fazer esse curso. Lembrando, quanto mais escolas, mais qualificação a gente tem na nossa rede de educação. Certo? Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês acompanharem aí essa distribuição do público de acordo com os cursos, tá? Aqui também nós temos o registro, então, um processo de evolução. De setembro para cá, muitas pessoas já começaram a fazer esse curso, né? E quanto mais pessoas, obviamente, mais qualidade a gente tem no nosso campo, tá? A segunda atividade prevista para o cumprimento dessa meta da educação infantil e do enfrentamento da cultura do fracasso escolar
é o registro das atividades que devem ser realizadas com as crianças nas escolas. Ana Paula, o curso para gestores também pede que a gente realize atividades. O que o Unicef diz? As equipes podem combinar uma atividade em que gestora, mobilizadora, coordenadora também participem dessa atividade na escola, e isso seja registrado nesse sistema de registros que o Unicef disponibilizou. Né? Então, é o pesquisas.unicef.org.br. Vou abrir aqui para vocês, para a gente visualizar juntas esse site do Pesquisas. Já vi muitas perguntas aqui, o pessoal... Oxe, não compartilhou? Compartilhar. Já vi muitas perguntas aqui em relação a isso. Vamos lá. Olha aqui, a gente entra no Pesquisas, o Pesquisas pede para a gente fazer um cadastro inicial, um nome, uma senha, né, um e-mail e uma senha, e aí a gente entra nesse universo aqui, Sistema de Registros do Unicef. Aqui nós vamos ter 4 tipos de registro. A gente tem o da educação infantil, que é o primeiro. Então, você clica aqui, ele é igual do resultado sistêmico 1 e do 2, tá? Ele tem aqui uma frase, uma orientação, uma acolhida. Né? Olha, para realizar o registro, você deve escolher uma ou mais unidades de educação infantil do seu município. É possível incluir quantos registros forem necessários. Após salvar seu registro, não é possível retornar para editá-lo. Atenção! O registro da busca ativa escolar é realizado diretamente na plataforma da estratégia. Então, não precisa registrar nada da busca ativa escolar aqui, tá? Olha, aqui a gente tem o estado, então a gente tem o nosso estado. Quando a gente clica no estado, a gente tem os municípios desse estado. Aí aqui a gente pode colocar, iniciar o nome da escola. Olha, quando a gente começa a digitar, ele aparece as escolas do município. Então, a gente clica aqui e a gente pode clicar em mais de uma escola, tá? Digamos que a gente tenha feito a mesma atividade para 3, 4 escolas. A gente pode fazer o registro dessas escolas aqui. Quais foram os direitos de aprendizagem que foram desenvolvidos por essa atividade? Então, a gente pode clicar em mais de um, certo? Aqui a gente tem a parte do registro, do que aconteceu nessa atividade, quantas crianças foram beneficiadas. Então, você pode ter de 0 a... Né, aqui você tem N opções, então você tem, 30, 40, 50, 80, o início da atividade, a data final da atividade, a pessoa responsável pelo registro. E aí, quem é a pessoa? É o diretor, é o mobilizador, é a professora da educação, secretário, técnico, quem são as pessoas que, de alguma forma, participaram. E aqui, a gente salva e conclui a pesquisa. Vocês podem fazer quantas atividades e registrar todas as atividades que estão sendo feitas dentro dessa perspectiva. É só salvar. Eu não vou salvar, obviamente, né? A gente vai só atualizar. E aí a gente tem as outras, aqui o registro da educação de qualidade para todos, que é o resultado sistêmico 2. Aqui embaixo a gente vai ter o do programa de lavagem de mãos, que eu vou falar por último. E aqui é o indicador da qualidade da educação infantil, o UAP. Esse UAP,
ele está direcionado para as capitais. Então, a gente não vai conseguir, neste momento, realizar essa atividade aqui, que é o questionário da qualidade da educação infantil das escolas de ensino infantil, tá? Esse site, ele está sendo reorganizado para incluir aqui a atividade exclusiva para os municípios que estão no seu. Esse UAP é das capitais, tá? Então, a gente não vai conseguir preencher isso aqui, não consegue identificar o nosso município. Mas elas estão, né, a equipe lá da educação está vendo com a TI para incluir aqui o da educação infantil, que é o INDIC, que é aquele questionário extenso que quem já participou do selo anteriormente já preencheu. De fato, quem preenche esse questionário é o gestor, então é um questionário por escola, só que esse questionário deve ser preenchido pela equipe da educação daquela escola. Então, a gestora, né, assume o preenchimento, digamos assim, a condução desse processo, e ele, como ele é extenso, ele pode ser salvo sem que a gente perca, né, assim, a continuidade do preenchimento. Então, você pode salvar e continuar preenchendo ele em seguida, tá? Assim que ele tiver atualizado esse site, a gente informa para que vocês possam divulgar nas escolas para o preenchimento do questionário de avaliação da educação infantil. Tá? Vou voltar aqui na atividade. É um vai e vem, né, gente? Mas é assim mesmo. É para a gente conhecer todo o nosso material disponível, tá? Então, aqui, a gente tem, só para a gente voltar, a gente tem o registro da educação infantil, o registro da educação do ensino fundamental, anos iniciais, tá? E, por último, a gente tem o do programa de lavagem de mãos, que também está nesse site aqui. Então, o que é preciso, a gente já falou do que precisa registrar, da educação infantil, também da educação do enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Também é o mesmo tipo de preenchimento de dados, tá? E aqui a gente tem um painel de acompanhamento. Então, esse painel, ele vai estar, a gente vai mandar o link para vocês acompanharem por cada cidade. Então, a gente tem tanto o resultado 1 como o resultado 2, como acompanhar as atividades do seu município. Eu sou mobilizadora da educação. Eu distribuí para 5 escolas a orientação de fazerem os cursos e de registrarem as atividades com as crianças. Eu tenho acesso a esse site, aqui, esse link, e aí eu vou abrir uma vez por semana, vou lá, identifico qual é o meu município, e aí eu vou ver quantas respostas já foram feitas. E embaixo, né, dessa tela, a gente tem como verificar por escola as respostas. Então, a gente tem acesso ao relatório que o município colocou, certo? Esse é um site que vai dar a vocês autonomia para acompanhar o que está sendo registrado das escolas, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, anos iniciais, as atividades que as professoras, as equipes estão realizando com as crianças. Aqui ele apresenta um gráfico também, quantas escolas do município já realizaram, quantas crianças foram atingidas. Então, alguém perguntou, como é que eu vou saber que 30% das crianças do meu município foram beneficiadas com o registro com as atividades? É através deste site que a gente vai fazer o acompanhamento.
E aqui a gente entra no programa de lavagem de mãos. Eu vou fechar essa apresentação e vou abrir para a gente conversar, tá? Tem algumas pessoas perguntando se já podem ir embora. Eu não sei se as pessoas estão apropriadas do programa de lavagem de mãos. Eu vou tentar ser objetiva para a gente poder abrir aqui a conversa, tá? O programa de lavagem de mãos é a última atividade prevista dentro do resultado sistêmico 3. Quais são as atividades do resultado sistêmico 3? Água, saneamento e higiene nas escolas. Checklist e formulário de autoavaliação, né, sobre as condições das escolas. Os 2 cursos que foram disponibilizados, um foi disponibilizado o ano passado para profissionais de saúde, educação e assistência, e um curso que foi disponibilizado, que a gente teve como meta em janeiro, que foi água e saneamento como direito humano, né? Então, a gente tem que ter pelo menos um profissional de cada área realizando esses cursos. E agora, o programa de lavagem de mãos. Então, a gente tem até 30 de junho deste ano para pelo menos 10% das escolas de educação infantil e anos iniciais implantarem o programa de lavagem de mãos, tá? Colocando pias, né? A escola que não tem pias adaptadas para essas crianças nessa faixa etária, instalar as pias, ter água corrente e realizar as ações, né, as atividades de incentivo à lavagem de mãos nas suas escolas, 10%. Então, a primeira etapa é publicar uma portaria que institui o programa de lavagem de mãos para as escolas de pré-escola e séries iniciais do ensino fundamental. O modelo da portaria está na plataforma Crescendo Juntos, no resultado sistêmico 3, tá? Eu botei aqui o link, né, da portaria para vocês acessarem quando tiverem esse material. Mas está lá no resultado sistêmico 3 da plataforma Crescendo Juntos. Esse modelo, ele é um modelo sugerido pelo Unicef. Né? Em geral, vocês pedem, tem um modelo? Pronto, tem um modelo dessa portaria. Quem é que pode assinar essa portaria? A Secretaria de Educação ou o gabinete do prefeito. Né? Pode ser pela Secretaria de Educação? Pode. E aí, depois que a gente publicar essa portaria, a gente posta essa portaria lá no resultado sistêmico 3. Tá? Segunda etapa, são 4 etapas. Segunda etapa, ter a infraestrutura mínima necessária para poder implantar esse programa. Então, quais são as escolas que a gente vai realizar essa atividade? Então, essas escolas, elas têm pias adaptadas, têm água corrente, tem sabão, tem papel para enxugar as mãos, estão na altura que as crianças podem usar? Então, aí tem um formulário de pesquisa, lá naquele link do registro das atividades, para que a escola preencha aquele link, né, aquele formulário, colocando quais são as condições que a escola tem e a adaptação da escola para atender a esse programa de lavagem de mãos. Ontem eu conversei com o Tiago, de Itacima, da Paraíba, e ele me mostrou que as escolas receberam um escovódromo. Aquele escovódromo que é uma adaptação também de um lavatório para ensinar as crianças a escovarem os dentes. Então, se vocês tiverem um escovódromo, vocês podem também aproveitar essa estrutura para colocar o programa de lavagem de mãos, certo? Então, organizar a escola para criar essa dinâmica do programa de lavagem de mãos. A quarta etapa ou a terceira etapa é disponibilizar dos materiais de comunicação que estão lá no link do resultado sistêmico 3, né? Que são revistinhas, cartazes, vídeos, enfim, musiquinha,
todo um programa de comunicação que a gente precisa utilizar para a divulgação desse programa. Então, pode colocar no refeitório, pode botar na entrada da escola, pode botar na porta dos banheiros, né? Assim, é fixar esse material e desenvolver brincadeiras, desenvolver atividades com as crianças para o programa de lavagem de mãos. Né? Tem um videozinho que eu vou tentar passar aqui para vocês, que é lindo, a coisa mais linda, a pequena falando. Né? E a quarta etapa é o formulário da plataforma pesquisa para a escola registrar essa atividade, né? Sobre a importância do programa de lavagem de mãos. Né? Então, está lá no site pesquisas, você coloca, se já tem pia no banheiro, né, na altura das crianças, não tem problema, não precisa criar outras pias, mas utilizar o que já tem e poder, sim, estimular as crianças a terem as atividades. Temos o curso, o material do curso que já está disponibilizado lá no AVA, ele fala dessa ação também. E tem um manual, tem um guia de lavagem de mãos. Então, utilizem esse material, distribuam para as escolas, para que as escolas criem. E a gente vai estar provocando vocês agora em maio para fazer os vídeos das escolas, né? De como é que isso está acontecendo nas escolas. Então, dentro daquela lógica do NUCA, a gente provocar vocês a criarem vídeos, postarem no Instagram, divulgarem esse programa de lavagem de mãos também, tá? É isso. Da minha parte. Deixa eu passar aqui o videozinho para vocês. Que eu acho que vale super a pena a gente olhar para esse vídeo. Cadê? Ah, eu acho que eu fechei. Está aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aninha, ainda tem umas 7 perguntas no chat, viu? Se você quiser depois Tá, vou fazer isso, com certeza. interagir. Uhum. Deixa eu só botar esse videozinho, que eu acho ele tão maravilhoso. Vocês conseguem ouvir? Espera aí, deixa eu ver aqui o som. Desculpa. Oi, os alunos aprenderam que tem que lavar bem a sua mãozinha antes de colocar a mão na comida. Eu contei assim, ó, mamãe, tinha uma torneira da turma da Mônica lá na escola. Olha só, primeiro eu tenho que molhar a mãozinha, depois colocar sabão, depois molhar e depois enxugar. Foi de grande importância, né, em relação à lavagem das mãos, da ação que vocês fizeram, o método, né, que vocês usaram, como ali o guardião, você viu, a gente percebeu nas crianças que através do lúdico que vocês usaram ali, da forma que vocês atraíram ela a lavar as mãos, elas entenderam. A gente pôde perceber até elas mesmo, uma ensinando a outra, conforme foi passado pelo projeto do INCEF. É muito importante. Por que é muito importante? Deixa eu te falar, se o bichinho pode entrar na nossa barriguinha, se entrar, e aí eu tenho que tomar jeito no médico. O agora é totalmente diferente do que já vivemos antes.
Quem é que aguenta uma criaturinha dessa, gente? Me diga. Meu Deus, ninguém. Eita, menina linda. Pois é, o nosso desafio é criar um vídeo assim também. Meu Esse, Deus, esse foi um linda. programa específico que o Unicef fez com alguns financiadores para municípios específicos. A gente não tem, infelizmente, dentro do selo Unicef, essa oportunidade de ter esses equipamentos, né, que o Unicef, que a gente viu aí no vídeo. Mas, enfim, a gente pode instituir o nosso jeito do programa de lavagem de mãos nas escolas. Pronto, estou aqui. Já falei que só. Quero agora saber de vocês. Acho que a gente pode fazer uma rodada de áudio, né, das pessoas que estão com as mãos levantadas, e, enquanto isso, Claudéia vai anotando aí as dúvidas, hein, Claudéia? Aqui já está no ponto. Só você me dizer. Então você sabe, você quem diz que é melhor. Ela está perguntando a Catiana Gomes por que meu município está com 97% só do curso Gestão Educacional na Rede. Políticas para o Sucesso Escolar, que é para o mobilizador, se eu já tenho o certificado. Não sei se deu para entender. Ela quis dizer, por que meu município está só com 97% dos cursos de gestão educacional na rede? Onde é que você viu isso, Catiana? Abre aí o microfone dela para ela. Ah, tá. Catiana Gomes, amada. Catiana Gomes. Catiana Gomes, deixa eu procurar essa moça. Enquanto eu procuro a Catiana, Aninha, tem outra aqui que perguntou, a Cristiane Dantas. Considera importante mostrar como acessar o curso da trajetória do sucesso escolar, porque, pelo que eu entendi, não está na plataforma AVA, ou estou enganada? Olha, Flor, Cristiane, todos os cursos que o Unicef disponibiliza estão na LACA, né? Então, talvez não com o nome que você colocou, né? Seria bom dar uma olhadinha. Trajetória de sucesso escolar, ele se relaciona com esse enfrentamento ao fracasso escolar, né? E talvez por isso acaba confundindo um pouco, mas ele está lá no resultado sistêmico 2, né? Os cursos sobre trajetória de sucesso escolar, tá? A gente tem o site do INDIC e tem o site do Trajetória de Sucesso Escolar. Eles são governamentais, eles são, né, nacionais, eles não são do Unicef. Eles também trazem muita informação. Então, quem quiser explorar mais, conhecer mais, pode se cadastrar nesse site, olhar, pesquisar, fazer os cursos. Conhecimento nunca é demais, né? Mas dentro exatamente, a Lília, esse site aí, trajetoriaescolar.org.br, não é nem governamental, né? Não governamental, mas pode ser acessado por todo mundo, tá? Amiga, é o seguinte, os sons já estão desativados, se você quiser ficar fazendo uma mesclagem, vai para quem está aí, tá bom? Na fila, Cassiana, teu som também já está desativado, você clica a mãozinha para explicar melhor a pergunta, tá? Então, temos aí a Luana e a Louise. Louise? A Catiana tinha colocado uma questão anterior, né? Luana e Louise, por favor. É só clicar no microfone que já está liberado. Catiana vai falar? Acho que não, né? Luana, então, diga, Flor. Bom dia. Bom dia. Estou com a dúvida na questão realmente do INDIC, porque no plano municipal, né, do PMPI, pede que a gente coloque a ação da realização do INDIC. Só que eu fico
Qual seria o indicador que eu poderia usar? Seria o de práticas qualificadas pedagógicas da educação infantil para colocar no indicador do monitoramento? Pode ser, pode Pode ser. ser, né? Uhum. Pronto. E na questão Guia. do resultado sistêmico 2, ele só serve para os anos iniciais e não finais? O foco é para os anos iniciais mesmo. Por quê? Porque, Luana, o nosso grande desafio é destravar o processo de alfabetização, né? O que a gente tem? A gente tem crianças a gente tem adolescentes que estão na quinta, sexta, sétima série, sétimo ano, sem saber ler e escrever, sem sequer saber fazer o próprio nome, né? Então, essas crianças elas estão sendo aprovadas sem ter nenhum tipo de aproveitamento real da alfabetização. Então, o grande desafio é alfabetizar meninos e meninas na idade certa. Por isso, o foco dos cursos é para os anos iniciais mesmo. Certo. Mas Tem a não questão da distorção de série, né? De idade também. Exatamente. O foco é a gente destravar o processo de alfabetização desses meninos e meninas. Lembrando que a alfabetização não é só ler, mas interpretar o que está sendo lido, né? Porque às vezes a pessoa até lê a palavra, mas ela não associa ao significado que essa palavra tem, né? E aí textos, então, nem se fala. Então, o foco é que a gente possa trabalhar com... Agora, o multiletramento, ele pode ser utilizado, inclusive, no EJA, né? Para pessoas que estão no EJA e que não conseguiram ainda ser alfabetizadas. Então, ele é focado para os primeiros anos iniciais, mas todos os professores podem participar sem problema, tá? Tá certo. Obrigada, Ana. Fala, Luiz. Depois Isamilda. Oi, Ana. Oi, pessoal, tudo bem? Veja só, duas dúvidas que eu já tinha, já foram sanadas, que era em relação ao preenchimento da pesquisa, lá através dos gestores, porque como cada escola, nós vamos trabalhar com todas as escolas. É isso que eu acho que está enlouquecendo todo mundo, porque assim, a gente não faz com 10%, a gente faz com todas. Então, pegamos todos os professores de educação infantil para poder realizar os cursos, e os do ensino fundamental também. Então, cada escola que fizer as atividades da educação infantil, cada gestor pode entrar e fazer o seu registro na pesquisa. É isso? Pode. Outra coisa. Cada professora também. Professor também pode, né? Também pode. Pronto, porque no caso ia fazer apenas um registro por escola. No entanto, cada professor pode entrar e fazer da sua turma. Pode. Sim. Ótimo. Outra coisa, outra dúvida também, que era justamente a de Luana, a dos anos iniciais e finais, mas aí era como eu imaginava, dos anos iniciais também. Em relação aos cursos, Ana, esse do resultado sistêmico 3, que eu já dei uma olhadinha lá no guia, né? Esse também é obrigatório para todas as escolas que forem realizar o programa Lavagem de Mãos? Todos têm que entrar e fazer, porque eu vi lá que tem 5 etapas, não é? Tudo direitinho. O curso de lavagem de mãos, o curso de haste e direitos humanos, ele é para um profissional de cada área, pelo menos. Se você colocar em cada escola, melhor ainda. Todas já realizaram. Eu estou falando do guia mesmo, do guia. O guia agora, no resultado sistêmico 3. É um guia que todas as escolas podem ter, precisam ter, para poder... Ele é um guia, ele não é um curso. Certo. Entendeu? Ele pode ser disponível. Exatamente as 5 etapas lá, não é isso? Ontem eu dei uma olhadinha, não fiz ainda, porque eu abri ontem. Outra coisa, lá no resultado sistêmico 2, que tem os 3 cursos obrigatórios também. No caso, eu realizei o de gestão, falta finalizar. Práticas de alfabetização em contexto de multiletramentos, a mobilizadora da educação também é obrigada a fazer também, né? Para constar lá. Isso, exato. E, por último, nós temos uma creche aqui que já mudou o nome tem algum tempo já. E eu, observando lá na pesquisa, está o nome antigo da creche, Ana. Como é que a gente faz para poder modificar?
Seria bom entrar em contato com o suporte do programa AVA para colocar isso. E lá tem, né? Dúvidas, fale conosco, tem, né? Para a gente poder entrar em contato. Por quê? Porque essa mudança de nome, ela tem que ser, acho que visualizada pelo INEP, né? Porque no INEP não gera um código para cada escola. Então, ela precisa ser atualizada junto ao INEP, porque o Unicef ele vai puxar a listagem das escolas que estão cadastradas no INEP. Entendeu? Certo. E eu falei que era por último, mas ainda tem só uma duvidazinha do Indique, Ana. Porque lembra quando a gente conversou há tempos atrás, que você tirou até um print da tela e me mandou, que eu disse, Ana, isso que está pedindo aí abaixo, não tem no caderninho do Indique, nas questões. Aí eu fiquei bem preocupada, mas agora eu não lembro mais qual era a observação que tinha lá para a gente colocar. E eu fiquei preocupada, porque se faltar alguma coisa quando a gente for fazer o registro lá. Porque eu vi que tem lá as 7 dimensões. Isso. E abaixo das 7 dimensões também tem, para você colocar o amarelo, o verde, o laranja. Isso. E nos subitens deles também tem. Só que quando a gente estava conversando uma vez, você me enviou o print que abaixo tem uma observação que no nosso não tem aqui. Mas aí a gente vai fazer do jeito que está lá. Isso. Faz do jeito que está lá, disponível. As dúvidas que surgirem, a gente vai tentando retirar junto com a equipe do Unicef. Pronto, então eram essas as minhas dúvidas. Muito obrigada. Tá ótimo, meu bem. Obrigada. Isamilda. Bom dia. Cadê você, Flor? Sim, a Catiana, só um pouquinho, Isamilda. A Catiana, a gente tinha ficado com uma questão no meio do caminho, né, Catiana? Diga aí, Flor. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Veja só, no curso para mobilizador de gestão educacional na rede, políticas para o sucesso escolar, é para mobilizadores, certo? Aí eu já fiz, inclusive tem um certificado. Só que aqui eu já vi no perfil, que eu estou aqui à frente do computador, e está com 97% só. Veja, não é só a mobilizadora da educação que deve fazer, né? Você tem aí também... Eu estou tentando ver qual é o curso que você está falando. É o do resultado sistêmico 1 ou 2? É o resultado sistêmico 1. Ana. Tá. Deixa eu... Oi. Ana, eu acho que ela está se referindo ao perfil dela, quando ela entra, que vê lá que está só 97%, mas, na verdade, ela já concluiu o curso. Isso eu acho que é um problema do sistema, que às vezes dá isso mesmo. Ah, sim. Porque ela já concluiu, ela já deve estar com certificado, mas lá no perfil dela, ela vai lá e está 97% de conclusão, como se não tivesse concluído. Mas eu acho que é alguma questão do próprio sistema. Sim, entendi. Tem acontecido aqui também conosco. Mas isso é a atualização do sistema. Obrigada, Cristiane. Perfeito. Tão bom, né? Que aí tá bom. A gente vai se ajudando e eu acho ótimo. Tá certo. Obrigada. Tá, então era só essa a minha dúvida por enquanto. Tá bom. Pronto, Isamilda, sua vez, baby. Bom dia mais uma vez. Ana, a minha dúvida é em relação à meta de matrículas realizadas. Eu sou coordenadora operacional da BAE. A nova medição para 2024. Eu vi que você falou que se estendeu agora para maio, né? 31 de maio. Mas eu queria saber, a partir de que data, as novas matrículas que eu vou inserir na plataforma, eles já vão contar para a medição de 2024, porque eu já bati a meta o ano passado. Não, todas as matrículas que você fizer, neste momento, elas vão se somar à meta que você já tem agora até maio. Tudo que você fizer até maio, ela vai se somar à sua meta atual. Elas só vão passar a contar para a nova meta a partir de junho. Eu acho que agora ficou mais claro, né? A partir com tudo de que a junho, gente fizer até 31 de maio. Se eu tenho... Se eu tenho 10 rematrículas... Mas eu estou entendendo.
Vamos lá, se eu tenho 10 matrículas como meta, eu já cumpri as 10 matrículas, e eu colocar mais 5 agora, elas vão entrar na nossa meta deste período. Elas só vão passar... Dessa missão de 2023, né? Isso. Elas, as rematrículas... Tem algum microfone aberto aqui, tá? Interferência. É a própria Isa, né? Pronto. Obrigada. Então, para a meta de 2024, só as rematrículas que começarem a ser realizadas a partir de junho de 2023, tá? Então, tudo que a gente fizer até 31 de maio, conta para a meta de agora. Só vai contar para a meta de 2024 a partir de junho. Beleza? Valeu. Vamos lá. Quem mais? Eu acabei fechando aqui. Não sei quem mais está. Claudeia, você quer fazer uma rodada agora de... Pode ser, amor. Pode ser. Era a Juliana Aparecida, mas eu posso, viu? Falar bem aqui. Só um minutinho. Tá. Então, nós temos aqui uma pergunta da Cristiane Dantas. Ela diz, qual é o endereço para o município fazer o acompanhamento do selo das práticas pedagógicas do resultado sistêmico 1 e 2? Pronto, eu vou botar aqui no chat para vocês. Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar ele aqui. Eu vou botar para todo mundo. Acompanhamento, selo, tá aqui. Vou só conferir. Ana, já que você vai responder essa minha questão, essa foi uma informação que para mim foi novidade. Eu não tinha conhecimento que nós poderíamos fazer esse acompanhamento. A gente achava que só recebia essa informação de vocês. Então, para mim, assim, foi novidade essa questão de que a gente pode fazer o acompanhamento das atividades que estão sendo postadas para esses dois resultados sistêmicos. Até porque, assim, alguns educadores me perguntaram e eu dizia sempre, a gente não tem esse acesso, só quando o selo disponibiliza para a gente. Então, para mim, essa foi uma novidade nessa live. Muito bom. E essa foi uma novidade para a gente também. A gente também achava que não tinha esse acesso, mas isso foi apresentado pelo Unicef agora para a gente. Eu botei aqui no chat para vocês copiarem o link e salvarem, né? Mas eu vou colocar isso depois nos grupos do WhatsApp também, porque muita gente não está aqui, né? Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Eu acabei de postar. Aqui. Pronto. E mais? Certo, Aninha. Aí nós temos aqui também, Luísa Santana pergunta, em Campo Alegre, Alagoas, as profissionais da educação estão com dificuldade de inserir o registro de 2 escolas, pois não estão aparecendo o INEP das mesmas. O que devemos fazer nessa situação? Boa pergunta. O que devemos fazer quando as escolas do INEP... Você coloca o nome da escola, e aí não aparece a escola no município. É bom verificar, junto ao censo escolar, se essas escolas elas dão uma verificada no cadastro do INEP, se de fato elas não aparecem nesse registro, aí vocês entram com solicitação... Me encaminha o nome das escolas, porque aí eu vejo com o Unicef qual o melhor caminho, porque pelo site do registro a gente não consegue ter um suporte, e aí eu não sei se é no suporte do AVA que a gente tem como acessar isso, de fato, não sei dizer, mas eu vejo isso com o Unicef, né, e coloco para você e para quem também tivesse o mesmo problema.
Perfeito, Aninha. E a Louise já tinha perguntado, né, para você, então eu vou pular aqui para Magna Viana. Ela diz, você pode disponibilizar o link do questionário de avaliação da educação infantil? Como são muitas ações e comandos, nem sempre fica tudo salvo na agenda ou na memória. Veja só, o link é esse link do Pesquisas, tá? Por quê? Porque esse questionário de avaliação da educação infantil, ele ainda não está liberado conforme eu expliquei, né? Ele vai estar aqui nesse link Pesquisas, que eu coloquei aqui. Vou colocar aqui o link do AVA também, tem gente perguntando. Mas no link Pesquisas, ele ainda vai aparecer esse acesso para o INDIC, tá? O link da gravação, a gente só vai ter, Josivânia, depois que terminar essa live aqui, e aí a gente vai baixar ele no site do YouTube, né, no YouTube, e depois a gente coloca nos grupos, tá? Aí, pelos grupos, vocês têm acesso ao link dessa live que a gente está fazendo hoje. Aninha, com a mão levantada, nós temos Juliana, Luísa e Edna. Apenas elas três. Juliana, Luísa e Edna. Oi, Ju, como é que você está? Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom dia a todos. As dúvidas que eu tinha, elas foram sendo sanadas conforme a sua explicação e as dúvidas que a Louise foi tirando, né, com vocês. Mas em relação, só para retomar, em relação à adesão à trajetória de sucesso, eu entendi que, conforme a gente faça a mobilização para as escolas realizarem os cursos, né, que a gente vai se cadastrando, vai realizando os cursos, e a gente tem os gráficos que vão mostrando. E conforme eles forem registrando essas atividades lá no pesquisa, a gente tem evidente que o município está participando, fez essa adesão. Não é isso? Exato. Exato. Além disso, a gente tem também, lá no Trajetória de Sucesso, um curso disponível, que ele é bem detalhado. A gente precisa também participar desse curso, incentivar e mobilizar as escolas a participarem desse curso. Juliana, o foco para a meta do selo Unicef são os cursos que estão no AVA, né? Então, o ideal é que a gente priorize nesse momento, pelo menos até maio, os cursos que estão no AVA, e depois aí a gente pode ampliar essas outras possibilidades, né? Para que a gente não perca esse prazo, né? Na edição anterior, a gente trabalhou também com a iniciativa do Trajetória de Sucesso, só que a gente só fez o diagnóstico, né, e inseriu na plataforma, e a gente pode colocar só... Fugiu aqui a dúvida que eu ia tirar com você em relação a isso. Na edição passada, a gente trabalhou apenas com anos finais, né? A gente fez um diagnóstico voltado para as escolas de anos finais. Para esse ano, vocês estão indicando que a gente trabalha somente com anos iniciais, embora a Luísa já falou que vai aderir todas as escolas, Teotônio Vilela também, nós vamos estar mobilizando todas as escolas para participar, mas obrigatoriamente anos iniciais, não é assim? Isso, a prioridade é para os anos iniciais. Certo. Tá? Okay. É isso. Obrigada. Prazer, minha linda. Agora é Luísa. Fala, Lu. Como é que você está, meu bem? Tudo bom? Bom dia. Todo mundo me escuta bem? Bom, fui eu que fiz a pergunta sobre as escolas que não estava aparecendo no INEP. Sim. E aí você ficou de ver nessa situação e para que eu passasse o nome das escolas. Aí eu encaminho para onde? Essa questão Você pode me encaminhar pelo canal Acerte, aquele número que nós temos, 83-313-5837.
né? Aí você me acha lá na busca ativa escolar, e aí a gente vai conversando por lá. Agora, antes disso, Luísa, dá uma verificada com o censo, se o código do INEP está correto, se o nome da escola está correto, e dá uma verificada lá no link pesquisas, que às vezes é uma coisa, é um número diferente que o pessoal coloca, um nome diferente, e aí, às vezes, é só uma correção disso que resolve, tá? Certo, tá bom, obrigada. Existindo o problema, entre em contato comigo que a gente vai ver o que serve. Tá bom, obrigada. Nada, Flor. Dina. Oi, meu bem. Olá, bom dia. Agora a Edna Cassiana. Vocês me ouvem? Sim. Sim. O problema é similar também a esse de Luísa. Na plataforma pesquisas, no site, né? Quando a gente vai colocar o nome da escola, aí demora muito para carregar. Quando carrega o nome da escola, sai o nome do município. Então, a gente não está conseguindo prosseguir no questionário, que, por sinal, é enorme, né? Questionário bem grandinho. Quando fica o nome da escola, sai o do município. Quando fica o do município, não aparece o INEP da escola. Aí eu posso fazer essa mesma forma, Ana Paula, encaminhar o nome da escola para você? Você está dizendo isso, Edna, no registro das atividades do resultado 1, Isso, isso. Nos questionários, no resultado sistêmico 1. O questionário 2 dos anos iniciais deu certo, a gente já conseguiu responder. Agora, do 1, né, da educação infantil, a gente não consegue justamente por esse motivo. Quando coloca o nome da escola, demora muito para carregar, só que carrega, mas sai o nome do município. Então, não tem como prosseguir no questionário. Eu acredito que seja uma inconsistência mesmo do link, né, do site. Vamos ver se tenta fazer de novo. Tentei hoje pela manhã, já faz umas 2 semanas, tá? Que a gente vem tentando e vem esse mesmo problema. Pronto, então entre em contato comigo que eu vou reportar tudo isso para a equipe da educação do Unicef. Certo, ok. A segunda dúvida, bem rapidinho, é com relação ao programa de lavagem das mãos. Quando eu recebi o guia do Unicef, que já vi que tinha, né, esse programa, ano passado a gente já foi articulando. Todos os anos aqui no meu município, as escolas e as creches, elas são reparadas, né, para começar as aulas. E ano passado, a gente incluiu nesses reparos o aumento dos lavabos para que esse programa ele já pudesse, a gente já começa, porque aqui já faz, principalmente a educação infantil, já tem essa prática, já tem as musiquinhas, já tem toda a atividade de lavagem das mãos. Só que pelo guia, diz que esses lavabos eles têm que ficar distante do banheiro, acho que a questão dos 5 metros, não sei se eu entendi errado, mas que não poderia ser nos banheiros esses lavabos. Estou certa? Olha, eu ainda não tive a oportunidade de fazer a leitura do guia como um todo. A orientação inicial do Raul é que, uma vez que existam as pias dentro dos banheiros, né, e se a escola ela tem esse programa já organizado, está funcionando direitinho, não teria problema. Mas eu posso me certificar em relação a isso. Tá, porque eu fiquei assim, se necessita um decreto, se necessita uma portaria, será que a gente vai ter que investir naqueles lavabos móveis, aqueles que muitas escolas, né, muitas instituições usaram durante a pandemia? Porque, assim, eles têm um custo bem alto para o município. Como a gente já fez a reforma das creches e escolas, aumentando esses lavabos, que é no banheiro, mas é como se fosse uma parte afora, só que não fica 5 metros. Sim. E já tem aquela rotina, eu posso até mandar fotos para vocês verem depois como é que a gente faz aqui. Então, é algo comum para a gente, não é novidade. A novidade seria a portaria, né, que a gente tem que mandar, e o questionário para responder. Mas a prática, né, de lavar as mãos aqui e escovar os dentes, a gente já tem nas escolas. Aí você só me orienta essa questão, se aceita esses lavabos, ou se a gente tem que colocar aquele móvel. Tá, eu acredito que sim, Edna. Acho que não vai ter problema em relação a isso, não. Tá? Ana, só para contribuir, pelo menos foi o que ficou entendido pela live que foi feita semana passada, né? Que seria, sim, possível aceitar essa situação do lavabo dentro do banheiro.
Foi, Esse só dia que quando sim você lê o também. guia, você percebe que no guia tem dizendo que precisa ser pelo menos 5 metros distante do banheiro esses lavabos. Aí eu fiquei com a dúvida. Mas como eles colocaram que é a orientação, mas assim, o município ele tem que fazer de acordo com as condições que Isso, estão. isso. Então, é possível aceitar, pelo que eu entendi, né? Então, graças a Deus. Exatamente isso, Cristiane, porque assim, existe uma realidade e existe o ideal. O ideal é que seja dentro dessa proposta que o guia coloca. Mas a realidade dos municípios é outra. Uma coisa é, a escola já tem essa estrutura, a estrutura já está montada, o programa está instituído, massa. A escola não tem banheiro, não tem, porque tem escola que tem banheiro fora, inclusive, né? Então, não é nossa realidade. Se a escola ainda não tem essa organização, essa estruturação, se ela puder fazer dentro do que está proposto no guia, massa também. Mas o que já existe já vai ser considerado. Tá? Graças a Deus. Tá bom, obrigada. Então, eu vou chamar pelo canal da A7 para colocar o nome do município e o nome das 2 escolas que a gente não está conseguindo responder o questionário, tá? Obrigada. Cassiana? Bom dia a todos, guerreiras, guerreiros que estão aí, né? É uma trajetória que a gente está fazendo nessa trilha aí para a certificação e vamos crescendo juntos, né? Sim. Então, muitas daí já foram contempladas, das minhas dúvidas anteriormente, as meninas já conseguiram. O que eu queria só uma reafirmação, se eu não entendi mal, com relação ao formulário do INDIC, quando estiver disponível, né, que a gente já tentou e está aí nesse processo ainda de adequação, se as escolas que só ofertam o Fundamental 2, é necessário responder, ou só quem é infantil e Fundamental 1? A ideia é que a gente possa trabalhar com o Fundamental 1, os anos iniciais, né? Essa é a prioridade. Se você quiser expandir para as outras áreas, né, para as outras turmas, não tem problema. Mas para a contagem da meta é o Fundamental 1, né, são os anos iniciais. Pronto, porque eu já fiquei um pouco atenta com relação principalmente a essa meta de atingir o percentual, porque a gente tem uma escola que oferta só Fundamental 2, 6º ao 9º. E no meu momento com os gestores e coordenadores de escolas, eu fiz o repasse também para eles a questão dos cursos. No caso, esse público aí não contabiliza na meta percentual? Não vai contar. Vai contar a meta das escolas que têm os primeiros anos, tá? Ela vai... Mas como eu já orientei, eu vou deixar eles fazer, que é bom, né? Isso, era o que eu ia dizer. Se já fizeram, ótimo. Não, a gente não perde conhecimento, né? A gente só aumenta o conhecimento. Mas, para a meta, de fato, a gente precisa desses pelo menos 30% do alcance de matrículas das escolas, né? Crianças matriculadas nas escolas. Esse modelo de portaria, que eu já tinha um pouquinho atrasada, para a implantação do programa de lavagem das mãos, esse modelo de portaria, vocês já enviaram aqui ou vão enviar em algum momento para onde? Ele vai ficar salvo nesse slide que a gente apresentou, e aí a gente vai postar isso mais tardar amanhã para vocês, nos grupos, e o modelo está na plataforma Crescendo Juntos. Então, as articuladoras, os articuladores acessam o Resultado Sistêmico 3 e lá tem o modelo da portaria. Tá? E é importante, depois que fizer a portaria, aí posta lá na PCJ. Pronto. Da mesma forma que esse link de acompanhamento, para a gente ter um espelho, também vocês vão nos enviar depois. Eu já coloquei aqui no chat, mas todos os links, inclusive, a gente vai colocar nos grupos. Pronto. Outra coisa, a gente tem uma realidade de uma professora que ela trabalha aqui na minha cidade, que é Pernambuco, e trabalha na cidade vizinha, que é Ceará. Ela já fez a inscrição dela na escola
que ela ensina, trabalha no Ceará, já fez o cadastro na AVA. E aí surgiu, no dia que a gente estava aqui fazendo esse repasse, que inclusive é uma professora da Escola do Campo, com relação, se ela faz o curso, já tem um cadastro por lá, pelo Ceará, como é? Vai contabilizar duplamente para aqui, Pernambuco? Não. Infelizmente, não. A não ser que ela faça um outro cadastro, com um outro link, né, outro nome, outro e-mail, para poder fazer um cadastro que conste para Pernambuco. Mas se ela já tem um cadastro com os dados do Ceará, do município do Ceará, tudo que ela fizer vai para esse município. E aí, no caso, ela vai ter que fazer os cursos duplicados. Lá em Lou. Arroxo. Pois surgiu essa dúvida, eu ainda fiquei pensando se de repente no cadastro que ela fez, quando ela clicar a cidade Cedro, Pernambuco, não ia dar, pelo menos para os registros das atividades, não ia dar acesso. Mas aí, no caso, pode... Se ela mudar o nome do município no cadastro dela, ela já não vai mais aparecer para o município do Ceará. Ou para um ou para o outro. Entendeu? Então, vou tentar orientar e ver como é que a gente consegue resolver. Se for o caso de ter outra professora da escola dela que possa fazer o curso, pelo menos em termos de meta, para constar para a meta do município, seria bom, né? A complicação está aí, que ela é uma das professoras que tem turmas multisseriadas. Aí é ela e ela. Aí, infelizmente, ela vai ter que fazer uma escolha. Pronto, a gente vai tentar ver a solução aqui interna. Eu acredito que seja só essa, as dúvidas. Aí o prazo para o resultado sistêmico 3 é aquele que está sendo divulgado, 31 de junho, né? Isso, 30 de junho. Pronto, 30 de junho. Pronto, pois agradeço aí a atenção. De nada, Cassiana. Aninha, passou 10 minutos, mas tinha ainda aqui a Luísa e a Cristiane com as mãos levantadas. Se você quiser fechar com as duas, passou 12 minutos já. E a gente ainda tem algumas perguntas, né? Aí, escritas. O chat é ok. Já está tudo ok. Já. Não, Aninha, foi sem querer, viu? Eu já tirei todas as minhas dúvidas. Tá bom. E só lembrando da lista, né? Que ninguém esqueça de assinar. Importante a gente registrar, né? A Luísa disse que já tirou a dela, então a gente fecha aqui. Não, eu. Cristiane, diga aí. E fecha com a Cristiane, exato. Fecha com a Cristiane, porque a Luísa já terminou. São duas questões. Ana, quanto tempo leva para esse acompanhamento? Eu acessei aqui o link. Quanto tempo o sistema leva para notificar esses resultados sistêmicos que já foram colocados pelo link da pesquisa? Porque eu estou vendo aqui que para a gente ainda está zerado e eu tenho informação que algumas escolas já encaminharam isso para o link da pesquisa e está aparecendo zerado aqui no acompanhamento que eu estou vendo. Você sabe me dizer se existe algum prazo para que isso seja repercutido nesse acompanhamento? Cristiane, isso é uma questão. É online. A pessoa terminou de fazer, aparece. Você tem que verificar com as escolas. Se, de fato, elas conseguiram concluir, entendeu? Certo, ok. Uma outra questão. Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre a questão de EJA, porque, assim, a gente sabe que aí o foco são os anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais. Mas a gente tem no EJA também esse público, né, que é adolescente que está também nos anos iniciais. Como é que a gente contempla, ou não tem como contemplar o EJA nesse momento para inserir também no SEIO? Não, de fato, não é o foco principal do SEIO. Né? O que eu expliquei anteriormente. O foco é educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental para meta. Né? Então, em termos de meta, para alcançar a meta do selo Unicef,
São essas duas áreas, educação infantil, de 0 a 6 anos, e em anos iniciais do ensino fundamental. O EJA entra na perspectiva de você criar condições para que os professores também discutam esse curso, também se apropriem desse conteúdo, para levar essa prática para as suas turmas. Mas o que está acontecendo, gente? Quando a gente não consegue dar conta dessa alfabetização no ensino, no tempo certo, a gente cria uma turma de EJA. Se a gente não cuidar, a gente daqui a pouco só tem turma de EJA. E não é essa a perspectiva, né? A perspectiva é a gente garantir que as crianças sejam alfabetizadas no ano certo. O EJA é uma reparação da educação com aqueles alunos que não conseguiram ser alfabetizados no tempo certo. Perfeito. Uhum. Foi justamente essa orientação que a gente me deu ao diretor do EJA, aqui no município, para que aproveitassem esses cursos que, por exemplo, de letramento, o que ele for disponibilizado para que eles pudessem se apropriar desse conteúdo. Mas aí, assim, fica sempre aquela angústia do pessoal do EJA, né? Posso postar? Olha, é bom aproveitar o que a plataforma disponibiliza, né? Mas, assim, o foco realmente é só para poder elucidar essa questão, porque tem gente no chat, na live participando do EJA. Obrigada. Pois é. Não, os cursos são abertos para todo mundo. Se 100% dos professores quiserem fazer os cursos, ótimo. Isso eleva o nível, né, do município em termos de conteúdo, em termos de discussão, em termos de atividades. É positivo. Mas o nosso foco, de fato, é dentro dessa perspectiva para a meta. Né? É isso que eu reforço, para a meta. Mas para alcançar a qualidade da educação, o importante é, quanto mais profissionais envolvidos, melhor. Né? Bom, gente, extrapolamos o nosso prazo. Alguém pediu aqui para eu responder, não sei qual foi a pergunta. Gisele, você quer pegar o microfone, Gisele, para fazer sua pergunta? Gisele está aí ainda? Onde eu encontro guia para entender sobre esse cadastro dos professores e para fazer esse acesso dos cursos? Flor, se você quiser assistir essa live de novo, a gente fez um passo a passo aqui de orientação, né? Não existe um guia sobre esse passo a passo. A gente explicou aqui. Para fazer os cursos, você precisa se cadastrar no AVA, né? Fez o cadastro no AVA, você tem acesso a todos os cursos. Educação infantil, no resultado sistêmico 1, educação, ensino fundamental, resultado sistêmico 2, tudo isso, pronto, massa. E o registro é naquele link do Pesquisas. Né? Então, é isso, é basicamente isso, fazer os cursos, registrar... Oi, Josivânia. Josivânia. Estamos falando aqui, Aninha, que não assistiram desde o início a live, mas ela já vai ficar disponível para vocês. Se não ficar já hoje, no final da tarde, amanhã já está disponível, vocês podem verificar, porque as perguntas que eles estão fazendo agora, a Aninha já respondeu no início, quando ela estava abrindo os grupos, tá, gente? Isso. A entrega do Plano Municipal da Primeira Infância, que não é o tema de hoje, é até o dia 31, gente. Até 31 de março, até semana que vem, o plano da primeira infância. E alguém perguntou aqui, Zamilda, não, o plano da primeira infância é 31 de março, viu, Zamilda? É outro tema. Outro tá? tema. Gente, a gente só tem a agradecer, eu acho que as perguntas foram muito pertinentes, acho que deu para ampliar aí a percepção e tirar as dúvidas principais.
A gente continua conversando nos grupos. O canal Acerte está disponível para as questões mais individuais. Vou colocar aqui de novo o número da gente, 83-3113-5837, né? Entra lá, segue o passo a passo, e aí a gente conversa no canal Acerte, ok? Tenham todas e todos um bom dia, um restante de dia, um bom restante de semana, e vamos potencializar. O quanto antes a gente puder fazer esses cursos e começar a fazer esses registros, mais tranquilos a gente fica em relação ao prazo. E buscativo escolar é todo dia, né, gente? Um dia fora da escola faz muita diferença para as nossas crianças e adolescentes, ok? Beijos, abraços e estamos juntas. Muito obrigada. Obrigada, Claudéia, obrigada às meninas da Acerte, as meninas que vieram, estava com saudade de ver a carinha de vocês. Muito bom. Adorei as palminhas. Até breve. Acho que a gente já pode encerrar a gravação, né?